O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por causa de moedas? No entanto, algum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse domingo, voltando-nos para o cotidiano da nossa vida, Jesus nos faz pensar um pouco num sentimento, numa emoção, num afeto, que de alguma maneira fala-nos de quem somos e de como nós vivemos no mundo. Trata-se do medo. O medo é uma presença onipotente, onipresente. Em todos os lugares que a gente vai, a gente faz ou vive, o medo nos ronda, nos circunda, nos invade. E Jesus está dizendo para nós, que somos homens e mulheres, seguidores do seu amor, do seu evangelho, missionários nesse mundo, chamados a anunciar um mundo de esperança, que também nós não estaremos livres da tentação do medo. Quando a gente reza no Pai Nosso, a gente diz, né? Não nos deixe cair em tentação. Nós não pedimos assim, né? Que nós não tenhamos tentação. A tentação do medo é muito forte. Mas o que a gente pede ao Pai é que nós não cedamos ao medo. O contrário de medo não é coragem, é confiança. E é aqui que a gente então mede a maturidade da vida cristã. A maturidade de alguém que vai crescendo no amor de Deus, enquanto é capaz de confiar. O homem que confia, não se trata aqui do conceito grego, né? Tmel, de coragem, de força, de fortaleza, mas de uma graça interior, de uma confiança que faz com que a gente acredite que pode acontecer o que for, Deus está sempre comigo. Deus não me abandona. O Salmo, 138, mesmo que eu passe por vales tenebrosos, tu lá estará. Mesmo que eu suba aos píncaros das montanhas, também lá te encontrarei. Mesmo que eu desça aos abismos tenebrosos, tua presença me precede. Antes que eu pense qualquer palavra, tu já inspirastes. Veja como que o Salmo 138 é uma forma da gente ter como critério de como é que a gente vive nesse mundo. Jesus fala para nós hoje, seus seguidores, Trata-se de um evangelho logo após a missão dos 12. Jesus havia mandado eles e disse: vocês são enviados como ovelha entre lobos. A ovelha, um animal simples, frágil. O lobo, símbolo da força, da maldade, da malvadeza do mundo. E aí Jesus disse para os seus discípulos: não tenham medo. Ao mesmo tempo que parece uma contradição, A fragilidade da ovelha diante da sagacidade do lobo, e o Senhor agora pede-nos que nós não tenhamos medo. Como superar? Como vencer
esse sentimento tão amplo, tão grande, né, que parece às vezes nos invadir. Jesus então está fazendo um critério não somente exterior. Quando a gente vê um inimigo mais forte do que a gente se rende. Mas Jesus está falando do critério interior, da confiança, da aderência, da adesão profunda a esse amor que venceu e vence o mundo. Se a gente pegar o início do cristianismo, essa confiança transformou homens e mulheres em testemunhas do amor. A palavra testemunha significa em grego martiria, martírio. Homens que perderam a vida para testemunhar a vida. Homens que doaram a vida para colocar no mundo o sentido próprio do amor. Então é nessa dimensão do medo que Jesus está nos chamando à confiança, a superar. E veja que medo e desejo, né, são dois sentimentos que a psicologia humana consegue detectar em nós, que andam juntos. Ao mesmo tempo que a gente tem desejo de vida, desejo de alegria, desejo de aventura, desejo de vencer na vida, desejo de superar as nossas dificuldades, desejo de se tornar pessoas, né, alegres, felizes, plenas, sempre vem um medo marcado pela cautela, pela prudência, né, pela uma certa forma de acomodar-se aos traços do nosso passado, né, caminhar com o pé no chão, a gente fala mais ou menos assim. Esses dois sentimentos, eles duelam dentro de nós. A confiança é a superação desses dois sentimentos. Se de um lado o desejo pode levar a uma vida aventureira e imprudente, do outro, o medo pode paralisar em nós as forças da criatividade, da alegria, da vivacidade. Por isso Jesus diz, não tenhais medo. O Evangelho deveria ser lido a partir dessa ótica do Senhor Jesus. Não tenham medo, vós valeis mais que o pardais. Não tenhais medo, porque até os cabelos de vossas cabeças estão contados pelo meu Pai. Essa metáfora, né, dos pardais, do cabelo, é para lembrar a nós que nada acontece sem que o olhar carinhoso de Deus nos acompanhe. Mas o perigo não está nisso. A gente pode até saber, mas se o saber não se tornar um sentir, se o saber não se tornar algo que vá para o coração como um afeto adquirido, vivenciado, sentido, nós vamos dissociar o saber do sentir. Então nós vamos ter pessoas quase que esquizofrênicas. Tem uma certeza mental, uma sabedoria, Deus existe, mas vive com medo horrível nesse mundo, paralisadas, acusando tudo e todos. Porque o medo ele é importante para detectar em nós o que é que está dentro de nós, nos paralisando, nos atormentando, nos enfraquecendo. Na tradição dos padres da igreja antigo, eles costumavam considerar o medo como a febre. Assim como o corpo precisa da febre para detectar que o organismo não está bem, a dimensão espiritual do homem precisa do medo para detectar quais são os sentimentos que paralisam a nossa vida. Por isso Jesus está dizendo, não tenham medo. Ou seja, não permita que o medo seja critério de vida na vida de vocês. Não permita que o critério de viver seja a potência ou a onipotência do medo. É bacana a gente ler nesse sentido a carta de Paulo hoje, que ele fala, né, do pecado, do mal que entrou no mundo, que está no mundo, como se fossem dois entes tão fortes, tão poderosos, né, a morte e o pecado, e nós pequenas ovelhas, né, diante desse grande monstro. Mas depois Paulo faz uma virada fantástica. Ele diz que tanto a morte quanto o pecado, fonte do medo, nasceu de uma transgressão humana. De tal forma que é a nossa forma de viver errada, medo, que leva-nos a viver uma relação poluída na vida. O medo não é critério para um cristão.
quê? Se de fato, como dizem os padres da igreja, o medo revela nossos sentimentos ocultos, quantas vezes o medo é inspirado pela frustração de uma vida que não viveu um desejo? Quantas vezes o medo é símbolo, né, de um coração atormentado por um trauma que a pessoa não conseguiu superar e vencer? Quantas vezes o medo é símbolo também de uma pessoa que fracassou na sua história de vida? Quantas vezes o medo é símbolo também da insegurança que vivemos diante de um amor ferido, que gera ciúme ou gera inveja? Está vendo que todos os sentimentos de ciúme, inveja, prepotência, arrogância, nascem do medo. O medo não acolhido, o medo não visto, o medo não assumido. Então, quando Jesus está dizendo, não tenhas medo, Ele está fazendo com que nós nos dirijamos a quem de fato somos. Pois aquilo que nós não assumimos em nós, o Senhor não tem como redimir fora de nós. Portanto, é um convite que o Senhor nos faz hoje. Entre no coração de vocês. Penetre na fibra mais profunda. Quando você acusa alguém, no fundo você está desvelando quem você é. Uma pessoa insegura. Quando você sabe quem você é verdadeiramente, você não acusa mais ninguém. Veja que Jesus fala, não julgueis para não ser julgados. Não condeneis para não ser condenado. Hipócrita seria o Senhor que nós seguimos, se Ele fosse alguém que apontasse dedo ou julgasse alguém. O que Jesus está desvelando aqui? Que muitos de nós, ou nossos comportamentos julgadores, judicativos, são frutos, são herança de uma má relação com Deus. Quem não confia em Deus julga tudo e todos. Quem não confia no Senhor não superou ainda esses sentimentos primários da violência, da maldade, do medo, de um desejo ainda errado. Se a gente pegar na nossa espiritualidade cristã, 2 santos, por exemplo, como Agostinho, que fala do coração inquieto que busca o Senhor. Quanto medo Agostinho teve na sua vida, no processo de conversão. Então ele, ao mesmo tempo que fala do desejo do coração, fala da inquietude desse mesmo coração. Mas aí Agostinho mostra que no horizonte do seu desejo e na fonte do seu medo, da sua inquietação, está uma esperança. O Deus que ele enxerga. Ele diz, fizeste-nos para vós, Senhor. E o nosso coração não estará inquieto enquanto em vós ele não repousar. A fonte e a finalidade do coração de Agostinho nasce de uma consciência profunda de quem ele é. Eu sou fraco, eu peco, eu falho. E o próprio Agostinho, movido por esse sentimento que sabe de onde vem a sua existência e sabe para onde se dirige sua existência, vai dizer quase que ecoando o Salmo 138 na sua vida de oração. Quanto mais eu pecava, mais o Senhor me atraía a Ti. Que paradoxo, né? A gente pensa muitas vezes assim, a pessoa está pecando, Deus está condenando. A pessoa está pecando, Deus está mandando ela para o inferno. Agostinho fala o contrário. Quanto mais eu pecava fora de Ti, era então que Tu mais me atraía para dentro de Ti. Agostinho faz uma experiência do seu nada, do seu vazio. Ele percebe que o pecado não é algo que Deus está condenando de fora, mas são escolhas erradas que fazemos na nossa vida diária. Isso se chama maturidade. Não é colocar e atribuir a Deus maldade que está no nosso coração. Quem condena é porque não se perdoa, porque não se acolhe, porque não se conhece. Também os padres da igreja falavam da ignorância, né? Quase como irmã gêmea do medo. Pela ignorância, eu falo mal, eu julgo toda hora, eu critico. A ignorância nos leva a não saber quem somos. Minha mãe sempre fala assim, que quando a gente aponta um dedo para um, a gente tem 3 apontados para nós.
No fundo, a ignorância nos faz, quando somos mais sagazes, mais finos na forma de pensar quem é que está julgando. Quem está julgando está se expondo no outro. Então, por isso, na espiritualidade cristã, o medo não deveria ter tanto espaço. Ele tem o seu lugar, mas ele não deveria ser essa força atormentadora na nossa história de vida. E digo isso porque muitas vezes algumas espiritualidades vivem uma imaturidade tão grande na sua vida de fé. E como que a gente descobre esses traços, né? A gente descobre esses traços quando você vê uma pessoa amargurada, seca, fria, super piedosa. Mas aí você vai conversar com aquela pessoa, você vê que no fundo ali, há uma imagem ruim de Deus. Um Deus que está pronto para condenar, um Deus que está pronto para julgar. E uma espiritualidade dessa não ajuda a nascer em nós o melhor de nós. Lembramos que a fonte do cristianismo é um Deus criador, que nos fez a sua imagem e semelhança. A vida espiritual amadurecida nesse amor, ela dá frutos de criatividade, de respostas, de soluções, de superação. Pessoas assim são pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas alegres. A grande Teresa d'Ávila, né, citando outra pessoa, citei Agostinho, falei que ia citar duas. Teresa d'Ávila, nada te turbe, nada te amedronte, só Deus basta, nada mais falta. Que ressonância de alma, que profundidade de espírito, que serenidade de coração, que sabedoria de uma mulher que se deixou cultivar por uma experiência em que ela foi descobrindo o seu nada. Às vezes eu ouço pessoas, né, citando, estou numa noite escura, né? Pegou aquela frase de São João da Cruz. Noite escura não quer dizer tristeza, não é isso. Noite escura significa descobrir o vazio que muitas vezes está guiando a nossa vida. Tantas pessoas vazias hoje, evasivas, superficiais, se acham o máximo, né? Arrogância, olha só. Se acham melhores do que os outros. Passar pela noite escura é descobrir que tudo é vazio, que tudo é nada, que nada nesse mundo é absoluto. E você às vezes quer conversar com alguém, a pessoa já está cheia de verdades. O que você pode falar com uma pessoa dessa? Deixar ela sozinha. Respeitar. Quando eu não tenho consciência da minha própria ignorância, é tão triste. Tanto Agostinho quanto Teresa d'Ávila, símbolos da maturidade cristã, é um homem e uma mulher que eram capazes de olhar para si mesmo, para a própria fragilidade, para a própria vulnerabilidade humana. São Paulo diz hoje, né? Todos pecaram. E por mérito, todos estão privados da graça. Ninguém tem mérito diante de Deus. Mas se houve um mal, muito maior se manifestou a misericórdia. Deus não nos julga com o metro da condenação, mas com a medida de um amor que supera tudo e todos os traumas. Na tradição cristã, existe uma espiritualidade que, de alguma maneira, tem moldado um campo da psicologia, da psicanálise, da logoterapia, em que a gente diz assim que o que não é dito não é curado. A própria psicologia descobriu que o psicólogo não tem tanta função a não ser a função maior de detectar o trauma das pessoas. Por isso que a logoterapia é uma cura pela fala. À medida que sou capaz de acessar traumas, eu sou capaz de me livrar dos traumas. Quantas pessoas escondem traumas e vivem uma vida azeda? A gente fala assim, né? Ih, fulano é chato pra caramba, né? É tão chato ser chato, né? E tem gente que não se percebe, né? Não se vê
nessa chatice. Veja, tudo para dizer, gente, que esse evangelho é tão bonito, porque ele está no coração daqueles que querem amadurecer na sua espiritualidade cristã. Amadurecer no amor. Amadurecer na confiança. Fé fiducial. Fé de uma criança que se sabe na mão de seu Pai, que é Deus. Fé de quem leva a termo, leva na própria vida a profundidade do Salmo 138. Fé de quem sabe como um Santo Inácio de Loyola, que viveu perturbado. Loyola viveu profundamente perturbado pelo medo do inferno. Tinha um medo, confessava todo dia, até o padre falou, pode parar de confessar. Você vai confessar uma vez por semana. Aí ele ficou louco, né? Ele ficava perturbado, ele achava que ele ia para o inferno. Olha a imagem ruim que Inácio tem, né? No seu livro, O Peregrino. E numa certa altura, fazendo uma peregrinação para Roma não, para a Terra Santa, Inácio não tinha padre na hora ali, e ele com aquele medo, né, do inferno, ele queria ser santo por orgulho, por arrogância, e depois caiu na rede traiçoeiras dos emaranhados, de medo do que ele fez no passado dele. Era um homem não reconciliado com o seu passado. E aí ele, um medo de ir para o inferno, Deus jogar ele no inferno, até que uma noite, diz Inácio, no seu diário, naquela noite que parecia a das piores das noites na minha vida, o medo do inferno e a voz de Deus como um tirano a me massacrar dentro de mim. Olha só, a voz de Deus como um tirano a me massacrar dentro de mim. Pus-me de joelho diante do Senhor da vida e disse para Ele, meu Deus, se é tua vontade que eu vá para o inferno, eu acolho a tua vontade. E como uma mão bondosa e um carinho sereno, aquele mal que perturbava meu coração foi arrancado levemente. Nunca mais voltei a sentir medo. Veja, gente, o que é maturidade na fé. O dia que você vê um cristão julgando outra pessoa, pode saber, esse cristão ainda não fez a experiência profunda de si mesmo. Ele ainda está sendo marcado pelo medo. Naquele momento, Inácio faz a experiência de que Deus não condena. Era ele mesmo se condenando. Quando ele diz, Pai, se é tua vontade que eu vá para o inferno, eu acolho o inferno, ele fez o paradoxo. Ele superou uma contradição que é impossível, humanamente falando. Não pensa que você vai fazer isso com a mente. É graça, é bondade, é dom. Tem que estar de joelhos. Tem que ser verdadeiro e autêntico. Mas no momento que ele faz isso, ele acolhe, ele aceita os tormentos da mente dele. Na psicologia, isso chama-se cura de traumas, superação de traumas. Ele vai lá no mais profundo de si para vencer dentro de si as amarras ruins de um pensamento que estava doente, ferido por essa dimensão do medo. Gente, tanta coisa a gente pode ver na espiritualidade que às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente não se lê. Diz que a boa leitura não é a leitura do livro fora, é o que o mundo do livro fala a mim. Quando eu leio um livro de espiritualidade, eu leio Jesus aqui, a gente tem que ler nesse espírito, né? O que Jesus está revelando de mim nesse texto? Às vezes a gente fala, não tenhas medo dos homens, a gente fala, medo dessa política. Não, medo de mim mesmo. Medo de quem sou eu. Quem é eu? Quem sou? Quem é meu si profundo? De que forma eu me venço diariamente? Pessoas superficiais muitas vezes pensam que sentimentos ou atitudes como prudência é fruto do medo, porque ela projeta no outro o que ela é. Ou então vive da aventura superficial, né? A gente está vivendo bem isso agora, nesse momento de pandemia. Há 1 mês, 2 meses atrás, as pessoas olhavam para o padre Wagner dizendo, esse padre está com medo. Hoje, muitas comunidades estão fechando as portas sem eu mandar fechar. Por quê? Porque sentiram, isso é medo.
Se eu tivesse medo, não estaria celebrando aqui com tranquilidade, mas com prudência, salvando vidas, não deixando perecê-las. Então, não ter medo não significa viver um espírito de bobo alegre, né? De aventureiro, mas significa de colocar os pés no chão e saber quem eu sou, quem comanda minha atitude, quem comanda o meu discernimento, quem comanda a minha experiência de me examinar diariamente. É preciso fazer, então, esse checklist, né, da nossa mente, esse check-out, né, de quem eu sou diário, essa percepção de sentimentos que movem as minhas atitudes para descobrir como é que eu posso viver. Finalizando esse evangelho tão bonito, em que o Senhor nos chama a viver na confiança do Pai. Eu lembro que em 1978, o Papa João Paulo II, né? Eu não tinha nascido ainda, mas a gente assiste a TV. O Papa João Paulo II, quando foi feito Papa, né? No consistório que o fez Papa, Carol Wojtyła, se atribuiu lá em cima para dar bênção no mundo, né? O Ubi et Orbi. E ele disse essas palavras: Non abbiate paura, aprite, aprite, aprite il vostro cuore per Cristo, perché il Signore della vita regna. Não tenhais medo, mas abri os vossos corações para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da vida, o Senhor do reino. Esse é o convite que o Senhor nos faz hoje. Não tenhamos medo. Vamos abrir o nosso coração para que Ele entre, para que Ele comece em nós o seu reinado. Não é um reinado de armas, de poder, de triunfo nesse mundo. É um reinado de uma confiança. Mesmo que eu passe por vales tenebrosos, mesmo que eu esteja destinado a morrer, talvez, sei lá, essa pandemia, a certeza de uma confiança não pode abandonar o coração de um cristão. Tu lá estarás comigo. Tu estarás dentro de mim. Tu não me abandonarás. É essa certeza, fruto de uma confiança, que nos faz separar sentimentos de traumas, frustrações, fracassos na vida, medos que nos tornam azedos no nosso cotidiano. Peçamos ao Senhor da vida que nos conceda essa graça de confiar com firmeza, com força, e também nele ter coragem de olharmos para nós e perceber que sentimento nos invade para superá-los. Nada te turbe, nada te falte, só Deus basta, nada nele falta. Amém.